Paz seja com todos, amados, da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos alegres com Deus, felizes com Deus. E doutores e doutoras, estudando aqui a palavra de Deus, a gente estamos preparando as aulas que vão ao ar no dia 1º de janeiro. E eu encontrei algo assim maravilhoso na palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com os senhores doutores e doutoras, que vocês possam tentar entender a forma como a gente entende a palavra de Deus. Como eu tenho dito todas as vezes que eu prego, se você entender a dinâmica, se você entender a estrutura, você consegue entender todo o conteúdo da Bíblia, né? Eu preparei aqui uma mensagem e ela tem o título: O Senhor Jesus é a única esperança para o ser humano. Vou ler aqui dois versículos da Bíblia, Mateus 4, 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Veja bem, amados, é Mateus 4, 24. Isso não está escrito na Bíblia por nada, tem um motivo de estar escrito isso aí na Bíblia. O Senhor Jesus é a única solução para o ser humano. Jesus Cristo era a única solução para essas pessoas aqui, tá? Jesus Cristo continua sendo o mesmo. O objetivo da vinda do Senhor Jesus foi essa: curar, salvar e libertar. Não só aquelas pessoas daqueles dias, mas as de hoje também. Então, isso não está escrito na Bíblia à toa, por acaso. Então, vamos entender essa logística, Silvanir. Não é só por causa que... Não, não. Isso aqui foi por nós, ok? Então, vamos entender essa logística. Vamos estudar, vamos conhecer a estrutura dos acontecimentos. Quando você conhece a estrutura dos acontecimentos, você consegue se posicionar, né? Você se posiciona. Vamos estudar, vamos conhecer a logística da coisa, das coisas criadas por Deus Criador. Vamos conhecer a dinâmica de tudo, a estrutura dos acontecimentos, os acontecimentos por dentro do céu, né? Pô, por que gerou isso? Aonde que isso começou? Por que tudo isso começou, né? Então, nós vamos ter todas essas explicações da forma que eu entendo, ok? Estrutura por dentro do céu, dos acontecimentos por dentro do céu. Casa de Deus Criador, ok? Deus Criador sacrificou o Cordeiro antes da fundação do mundo. Isso foi crucial na minha formação. Essa foi a matéria tese do meu mestrado. Porque Adão pecou, correto? Vou explicar isso para vocês entenderem a minha forma de pensamento. Aí, depois um dia houve uma pregação onde Deus se arrependeu de ter feito o homem. Peraí. Se ele se arrependeu de ter feito o homem, mas ele criou um plano de salvação antes da fundação do mundo. Eu não conhecia toda a Bíblia, então aquilo deu um nó na minha cabeça. Então, o que foi que eu fiz? Em vez de eu ficar perguntando para as pessoas como eu fiz alguns dias, naqueles dias eu recorri à Bíblia e ao Espírito Santo de Deus, e lendo e o Espírito Santo de Deus nos orientando, a gente foi entendendo essa logística, essa dinâmica. Vamos lá. Então, Deus Criador sacrificou o Cordeiro antes da fundação do mundo. Mateus 25, 34 está escrito, 1 Pedro 1, 20, Efésios 1, 4, Apocalipse 13, 8 e Tito 1, 2. Vários versículos para você ver
que fala do mesmo assunto, ok? Para não ficar só num versículo só. Ah, pegou um versículo isolado. Não, não. Está aqui. Então você tem aqui 5 versículos. Porque Deus Criador teve medo de perder você, suas criaturas, seus filhos. Ah, Silvanir, mas onde está escrito isso? Ok. Deus Criador ele fez uma analogia no livro de Jó, o primeiro livro da Bíblia. Jó 1:5. Jó, os seus filhos faziam banquetes, né? E quando ele fazia esses banquetes, Jó fazia um sacrifício para que os filhos não pecassem contra Deus. Se eles pecassem contra Deus, o sacrifício aplacaria a ira de Deus. Então, Deus fez uma analogia de que ele fez o sacrifício. Suas criaturas, seus filhos, né, no céu, que tinham Deus Criador dentro deles. Todo o céu, anjos, arcanjos, querubins e serafins, todos os seres viventes que habitam o céu, têm Deus Criador dentro deles. Deus Criador é todo o céu, ok? Todo o céu, ou seja, Deus está dentro do anjos, arcanjos, querubins e serafins. Deus está dentro, é Deus dentro deles, ok? Uma vez que a terça parte do céu pecou, Deus saiu de dentro deles. E a ausência de Deus Criador geraria uma situação difícil, ok? Então Deus Criador dentro de suas criaturas. Uma vez que suas criaturas pecaram, Deus Criador se afasta, certo? Ok? Dentro deles, todo o céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Deus Criador é para eles como a água é para o peixe. O peixe sem água morre, não é isso? Deus Criador é para eles como a terra para as plantas. As plantas sem a terra morrem. Ok? Entendido? Até aí, compreendido? Assim é Deus Criador para as suas criaturas que estão no céu, a sétima parte do céu, seres que ficaram leais a ele na grande rebelião. Isso está escrito da grande rebelião em Apocalipse 12, de 4 a 7. E era para a terça parte do céu também, as almas dos seres humanos que estão na terra, que se rebelaram. Que essa é o meu entendimento. Está escrito em Isaías 1:2, né? Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. No céu, a alma que peca, essa morre. Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. As coisas no céu acontecem. Deus não fica passando a mão na cabeça de ninguém, porque Deus não vai habitar onde há pecado, né? No céu, as coisas acontecem. A criatura de Deus que peca no céu enfrenta a sua ausência, a ausência de Deus Criador. E uma vez que você tira a vida de algum lugar, fica a morte. Então, Deus sai, que é a vida, fica a morte. Ok? Saiu a luz, fica as trevas, né? A ausência de Deus. Porque Deus Criador não habita onde há pecado. Isso você pode ter certeza. Cada alma do ser humano, porque o corpo e dentro da alma do ser humano Deus não habita, porque o corpo e o espírito não são eternos. Deus não habita no corpo, não habita no espírito, porque eles não são eternos, né? Eles foram emprestados a nós para que nós venhamos a essa terra, ok? Isso está escrito em Eclesiastes 12:7. O corpo volta ao pó, que é pó, e o espírito volta a Deus, que deu. A alma, essa é que está condenada, não é isso? Depois que pecaram, Romanos 3:23, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Perderam essa presença, a presença de Deus. E com o pecado na terça parte do céu, Deus Criador se afastou de suas criaturas, a terça parte do céu.
Deus Criador não habita onde há pecado. É como a ausência de Deus Criador. E com a ausência de Deus Criador, na terça parte do céu, eles iam ter que eles iam ter que enfrentar. Eu não coloquei aqui, mas eles iam ter que enfrentar a ausência de Deus Criador. Foram mandados para a terra, né? Nós somos mandados para a terra, a terça parte do céu, que já estava criada. Gênesis 1. Criou Deus no princípio os céus e a terra, né? Os céus foi um lugar que ele ficou morando e a terra ficou sem forma e vazia, esperando como uma cidade de refúgio, para colocar ali aqueles, se houvesse algum dia alguém que pecasse, como no caso acontecido a terça parte do céu pecou, ele mandou para cá. Conhecer a ausência de Deus, Criador. Conhecer a morte, a dor, o sofrimento, o tormento, que só conheciam de ouvir falar. Nós só conhecíamos a ausência de Deus, que geraria morte, dor, de ouvir falar. E aí a gente chegou aqui na Terra e enfrentamos, como estamos enfrentando, a dor, a morte, o choro, a tristeza, o sofrimento, o tormento, materializado. Deus materializou tudo isso para que nós conhecêssemos, experimentássemos e decidíssemos se nós vamos ficar com a dor, com a morte, ou se nós vamos escolher a vida. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok? Tá muito simples de se entender, não é isso? Então, vamos lá. Materializou na sua forma física. E quando ele perdeu a terça parte do céu, Romanos 3:23, ele teve que materializar o sacrifício do cordeiro. Lembra? No começo? E buscar e salvar o que se havia perdido. Em Mateus 18:11 fala sobre isso, Lucas 19:10. Por isso o Senhor Jesus é a única solução para o mundo. Deus Criador materializou o sacrifício do Cordeiro. Agora, aquele sacrifício que ele preparou antes da fundação do mundo está na terra. Mas só que ele não materializou diretamente. Primeiro ele explicou o que era um sacrifício. Ele escolheu o povo judeu, a nação de Israel e suas nações vizinhas. Ele falou, ele escreveu, ele protagonizou sobre o cordeiro, o sacrifício, o que significava o sacrifício. Tudo isso ele fez com explicações para que nós entendêssemos sobre esse assunto. Até Mateus, de Gênesis a Malaquias, ele fez essas explicações sobre outras coisas também. Aqui nós estamos tratando do sacrifício do cordeiro. Então, ele materializou o sacrifício do cordeiro. Uma vez que o sacrifício materializado está entre nós, né, que é o Senhor Jesus, ele tem a condição de limpar, purificar e salvar o ser humano do seu pecado. Então, Jesus é Deus conosco. Mas cada vez que nós pecamos, Deus ele se afasta de novo. Ok? Então, o Senhor Jesus é a única solução para o ser humano. Se o ser humano morrer sem Jesus, ele vai viver eternamente no tormento, sofrimento, dor. Uma vez que ele aceitou o Senhor Jesus, o sacrifício do Cordeiro, agora aquele sacrifício que ele preparou antes da fundação do mundo, está na terra, no mundo, em forma física, para trazer o peixe de volta para a água, as plantas de volta para a terra e você de volta para Deus Criador. Se você quiser, não é obrigado. Você pode viver e morrer condenado e morto
em dor, isso é uma escolha sua, mas vai viver eternamente no inferno. Agora, uma vez que você aceitou o sacrifício do Cordeiro, né, você passa a ter Deus de volta em você, Deus conosco. Mas você poderá se defender. Vamos lá. Então, mas olha só, uma vez que você aceitou o Senhor Jesus, né, você de volta a Deus, Criador, se você quiser decidir não mais sentir dor, morte, choro, tristeza, você pode. A dor, a morte, o choro vai vir até você, mas você pode se defender, né? Tiago 4:7 fala sobre isso. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se livrar, expulsar, mandar embora. Marcos 16:16, em meu nome expulsarão demônios. Exigir a saída deles. João 14:13. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A palavra pedirdes aqui, ela significa exigir, né? O Senhor Jesus é a única solução para o mundo. O Senhor Jesus percorreu todas as partes da Galiléia. E assim como nos dias atuais, também naqueles dias o Senhor Jesus é a única esperança para cada ser humano que está na terra, para toda a humanidade que está no mundo. Ministério, escola, reis e sacerdotes, levando você a conhecer a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus.